A paz do Senhor, amigos e irmãos. Estamos aqui mais uma vez gravando, né? Aqui de Manaus, que nós moramos aqui. Mais um vídeo para que Deus toque no seu coração e fale com você. Porque o nosso Deus, Ele é onipresente, né? Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, em todo lugar da face da terra, Ele está. A palavra do Senhor diz que Ele enche a terra e o céu com a sua presença. Então eu creio que para a honra e glória do Senhor, o Senhor falará no teu coração assim de uma forma maravilhosa e poderosa para a honra e glória do nome do Senhor. Então tudo nos mostra hoje que Jesus está voltando. Os sinais são muito evidentes, porque a Bíblia diz que nos últimos dias seriam assim. Então da forma que está escrita que seria assim, está acontecendo, tá? São as aflições, são as enfermidades, são as pestes, tá? Mortandades, né? Aqui no Amazonas tem sido assolado de uma forma muito grande e as pessoas têm percebido isso. Às vezes tem morrido mais de 200 pessoas em 24 horas. Então isso tem abalado a sociedade de maneira geral. Mas nós que aceitamos a Cristo e aceitamos, entregamos a nossa vida a Ele, nós cremos na misericórdia, no poder e na providência de Deus. Nós estamos orando, nós estamos agora gravando esse vídeo, são 3 horas da madrugada aqui em Manaus. Tá? Nós já tivemos meia-noite oração, vigília, tivemos 20 horas ontem à noite culto online. Nós estamos fazendo os cultos e as orações e as campanhas online, porque as igrejas estão fechadas, né? Então há um recolhimento às 19 horas, ninguém pode mais sair na rua aqui em Manaus. Então, irmãos, como hoje nos mostra que Cristo está voltando, tá, irmãos? Isso nos motiva de uma forma assim tremenda. Nos motiva a quê, irmão Paulo? Nos motiva a vigiarmos, a estarmos vigilantes, tá? Para proteger a nossa salvação, tá? Que é o mais importante, porque o mais difícil que era conquistar isso, e o Senhor conquistou para nós. Louvado seja o nome do Senhor, de uma forma gratuita, nos deu essa salvação. Então, Mateus capítulo 24, versículo 42, diz assim: vigiais, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Mateus 25, 13, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós sabemos hoje que os sinais são muito claros para a volta de Jesus. São tão claros que não podemos estar despercebidos, não podemos cochilar, porque nesse cochilo espiritual o Senhor pode arrebatar a igreja. A Bíblia nos mostra ali 10 virgens, que 5 eram nécias e 5 eram prudentes, ou seja, 5 dormiam, 5 estavam despercebidas, mas 5 estavam atentas. Nós devemos estar atentos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para que nós sejamos arrebatados e termos um encontro com o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Também a volta de Cristo nos motiva a sobriedade. Sobriedade significa qualidade, né, condição ou estado de quem ou do que é sóbrio. Então a pessoa sóbria, ela é moderada, tá? Ela é temperante, ela tem equilíbrio, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos, irmãos, termos equilíbrio, louvado seja o nome do Senhor. Isso faz parte, tá, irmãos, dos frutos do Espírito. Porque a pessoa que não tem equilíbrio, ela pode perder a sua salvação. Porque no momento de raiva, as pessoas falam assim: não, irmão Paulo, foi só um momento de raiva. Neste momento pode significar o soar a trombeta. E você vai ficar, porque perdeu o equilíbrio, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós que temos dificuldade em mantermos equilibrado, tá? Em mantermos sóbrio, nós temos que orar, nós temos que pedir a Deus e clamar: Senhor, me ajuda a ser tranquilo, me ajuda a ser paciente, me ajuda a ter a calma, né? Louvado seja o nome do Senhor. Tá bom, amados? Então aqui a volta de Cristo também nos motiva a sermos cada vez mais fiéis. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse que no final dos tempos, quem fosse sujo se sujasse mais e quem fosse santo se santificasse mais. Por que, irmão Paulo, que tem que ser assim? Porque no arrebatamento, irmãos, no piscar de olhos, quem for sujo não tem mais tempo de se limpar. E quem for santo também, graças a Deus, não vai ter tempo de se sujar. Entendeu? Então a Bíblia fala assim: quem for sujo,
continue se sujando. Quem for santo, continue se santificando. Porque, irmãos, o arrebatamento é num piscar de olhos, louvado seja o nome do Senhor. Então isso quer dizer, amados irmãos, que nós temos, irmãos, esse grande privilégio de termos o nosso nome escrito no livro da vida. Então que nós preservemos isso, cada vez mais sendo fiéis a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, tá? A volta de Cristo também, irmãos, nos motiva a sermos diligentes, tá? A diligência significa zelo, interesse ou cuidado aplicado na execução de uma tarefa, tá? Mateus 16, 26, 27. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Pela palavra de Deus nós temos que acumular tesouros aonde, irmãos? No céu. Nós temos que investir no céu. Porque se estamos investindo somente na terra, tudo que for investido na terra ficará. Porque desse mundo não levamos nada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquilo que acumularmos no céu, tá, nós seremos beneficiados. E o Senhor, segundo a Bíblia, nos dará, segundo aquilo que nós fizermos. Se fizer pouco, recebe pouco. Se fizer muito, recebe muito. Louvado seja o nome do Senhor. Tá, irmãos? E fazer sempre a obra de Deus com zelo. Tá? Com zelo, com amor, com dedicação. Não podemos fazer nada das coisas de Deus sendo relaxado. Porque ai daqueles por quem fizer assim, quem for relaxado na obra do Senhor. Tá, irmãos? É um prazer muito grande para nós trabalharmos para o Senhor. A Bíblia diz que tudo que fizermos ao Senhor, nada é em vão. Ou seja, tudo que você fizer, graças a Deus, Senhor, muito obrigado. Tudo que você fizer, você será recompensado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque a vossa luta não será em vão. O vosso trabalho não será em vão, tá? Também, irmãos, a volta do Senhor nos motiva a crucificar a carne, tá? Aqui está em Colossenses capítulo 3, versículo 3 a 5. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Então, pela palavra de Deus, irmãos, nós temos que morrer para os desejos da carne, tá, irmãos? Porque se nós fizermos assim, tá, nós também seremos levados para a glória, louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria, tudo isso faz parte das obras da carne. E a Bíblia diz que tudo aquilo que você praticar da parte da carne não será salvo. Mas aqueles que praticam aquilo que vem do Espírito será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, amados, a idolatria, que é a ganância, ambição, cobiça ou desejo intenso, imoderado por bens e riquezas. Há pessoas que pensam que idolatria é só ficar diante de uma imagem de escultura. Também é idolatria, também é. Mas idolatria também é você ser ganancioso, é você querer cada vez mais. Tá? Lá em Lucas capítulo 12 diz que se nós buscarmos o Senhor em primeiro lugar, tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor nos dará. Né? Buscai o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Tá? A volta do Senhor também nos motiva a uma vida santa. Tá? Segundo Pedro capítulo 3, versículo 11 e 12. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Né? Que vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus
e apressando a sua vinda naquele dia. Os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão. Então vou repetir, visto, ou seja, já que nós sabemos que todo este mundo será destruído, tá? Que tipo de pessoas, né, precisamos ser? Que tipo de pessoas nós queremos ser? Aí aqui responde na própria palavra, que nós vivamos de maneira santa. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que sem santidade e sem paz com os homens, nós não veremos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nós quando aceitamos a Jesus, nós temos muita dificuldade. Porque quando andávamos no mundo, nosso problema era prostituição. Tá, irmãos? Era muito difícil. E eu falava para o Senhor, Senhor, é muito difícil. Porque o Senhor falava, não faça isso, não faça aquilo e tal. E eu achava para mim ser muito difícil. Só que a palavra de Deus diz que em Deus nós faremos proeza. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, se aceitamos a Deus, o Senhor dos Senhores, aquele que tem poder sobre todas as coisas, também tem poder, irmãos, de nos dar vitória sobre os desejos impuros. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que Ele jamais permitirá sermos provados além das nossas medidas, além da nossa capacidade de resistência. Porque quando pensamos que não vamos mais suportar, diz a Bíblia, que o Senhor virá em nosso socorro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a volta do Senhor, de Jesus, também nos motiva ao amor fraternal. Tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12 e 13. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para conosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, se Jesus está voltando, tão breve e os sinais são tão evidentes, para que estarmos em confusão? Para que estarmos em intriga? Para que estarmos brigando uns com os outros, em contenda uns com os outros, muitas vezes sem motivo nenhum? Por mais que tivesse motivo, mas nós, como filhos de Deus, nós temos que ter temperança, nós temos que ter, sabe, irmãos, paciência. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito de Deus, irmãos, que habita em nós é manso. O Espírito de Deus, irmãos, muitas vezes é comparado com uma pomba, né? Que significa paz, que significa tranquilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está voltando. E isso é motivo suficiente, irmãos, para nós perseverarmos na nossa fé, na nossa confiança em Cristo, que a qualquer momento as trombetas soarão e nós teremos um encontro com o Senhor nos ares. E a Bíblia nos diz, em Apocalipse capítulo 21, que as coisas velhas se passaram e tudo se fará novo. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, hoje, no mundo se assola a Covid. No arrebatamento, com o encontro com o Senhor, jamais haverá qualquer problema ou dificuldade. E a própria palavra de Deus lá em Apocalipse 21 diz que até as nossas lágrimas o próprio Senhor enxugará. Então nós temos que crer, irmão, na promessa que Jesus está voltando e Ele está voltando, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe os nossos irmãos, que Deus fortaleça, que os irmãos permaneçam em Cristo, porque é do Senhor que vem a nossa vitória. Tá? Lá no Salmo de número 121 diz assim: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, enquanto, amados irmãos, as pessoas, e lá no Salmo 60 diz que o socorro dos homens é em vão, em Deus nós podemos todas as coisas. Que Deus, mais uma vez, abençoe a todos e a todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, irmãos. Ative o sininho, irmãos, para receber os novos vídeos, tá? Se inscreva nesse canal para ele crescer cada vez mais, para que haja divulgação. Nós vimos hoje que há muitos falsos evangelhos por aí.
há muitos falsos pastores por aí, mas o Senhor ainda tem pessoas fiéis na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então ative o sininho, se inscreva, compartilhe, dê a sua opinião nos comentários. Louvado seja o nome do Senhor e que Deus nos abençoe. A paz do Senhor, amados irmãos e amados amigos. Amém.